Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de Loki, gente. Vamos falar do primeiro episódio da segunda temporada de Loki, tá? A primeira temporada do Loki eu não analisei aqui, não conversei aqui, peço desculpas a vocês, tá? Mas vamos falar desse primeiro episódio, que foi um episódio, é aquela coisa, né? Essas coisas de paradoxo no tempo, de multiverso, né? Esse é o assunto central do Loki, né? O Loki, você vai ter vários Lokis alternativos, vários universos alternativos, né? E esses caras que estão andando pela linha do tempo e provocando ramificações nessa linha do tempo, eles são chamados de variantes. O Loki tinha sido colocado como um variante aí, né, no caso, né? E tem uma versão feminina dele também que é muito mais casca grossa do que ele, né? Ele estava sendo até um sujeito bem centrado, um sujeito bem legal, né? E eles estavam justamente tentando. E existia uma espécie de repartição pública, bem ao estilo das repartições públicas mesmo, né? Chamadas AVT, né? Ou TVA, né? Como se fala em inglês, né? Que fica ali monitorando, né, essa linha do tempo e essas ramificações na linha do tempo. Eles ficavam lá cortando as ramificações da linha do tempo. O problema é que se você cortar as ramificações da linha do tempo, você acaba com o universo e você mata 1 trilhão de pessoas ali daquele universo lá. Esse que é o grande problema, tá? Agora, por um outro lado, né, estava acontecendo algum problema ali, né, estava acontecendo alguma ramificação na linha do tempo, né, que não se estava entendendo, e o Loki, a sua versão feminina, né, acabaram encontrando um grande vilão que eu não me lembro, juro para vocês que eu não me lembro o nome, mas o nome dele acho que é Kang, um negócio assim, esqueci completamente, gente. E esse vilão, ele falava, né, que não adiantava matar ele, porque ele teria milhares e milhares ou milhões e milhões de versões dele, né? E que matar ele seria impossível, e que ele estava vindo para fazer uma guerra para sair detonando geral, né? Então a versão feminina do Loki tentou matar ele e jogou o Loki para uma outra dimensão, para uma outra realidade, para uma outra linha ramificação temporal dessa, e ele acabou caindo, né, na linha temporal dele, só que no passado. Então ninguém reconhecia ele e ele ficava fazendo viagens para lá e para cá, no passado, no presente, no futuro, dentro daquelas ramificações. E aí o grande problema ali era você tentar, primeiro, né? Se você corta essas ramificações, você mata um monte de gente, mas precisa cortar essas ramificações pro Kang, né? Acho que é Kang, tá, gente? Pro Kang não atacar. Então você tem esse problema aí. Segunda coisa, o Loki estava toda hora aparecendo no presente, voltando para o passado, indo para o futuro. Ele não conseguia ficar estável no tempo, num tempo, numa época. E aí foi necessário fazer um tremendo de um Paranauê, um tremendo de uma tremenda de uma Tecnobabel para poder fazer com que o Loki ficasse, vamos dizer assim, mais fixo na época dele, onde todo mundo conhecia ele, e aí ele poderia agir para tentar deter esse inimigo. Então o primeiro episódio foi mais ou menos nessa vibe, né? Foi mais ou menos explicando toda essa situação. O Loki, ele volta para a época dele, né? Para os seus, né? Para a sua realidade, né? Explica esse encontro que ele teve com esse Kang, para as pessoas tomarem conhecimento do que aconteceu, porque o próprio Kang apagou a memória das pessoas, as pessoas não se lembravam mais dele, né? E tinha que também estabilizar o Loki, né? Temporalmente, né? Vamos dizer assim, né? E aí o episódio termina com o Loki sendo estabilizado temporalmente. Gente, é o tal negócio, né? É uma série interessante, cara. É uma série interessante pra caramba. Que fala de multiverso, que fala de viagem no tempo, que fala de universos paralelos. É uma série interessante, mas olha, tem horas que ela é muito cansativa, porque você realmente precisa prestar uma atenção do caramba para você entender o que está acontecendo ali. São diálogos muito elaborados, são diálogos ali que chegam a um nível de complexidade relativamente alto e realmente eles precisam de uma atenção enorme do espectador. O espectador está querendo ver tiro, porrada e bomba. Então ele precisa
que vai ter em Loki, tá? Tem isso também, tá, gente? Mas ele precisa se adaptar a essa narrativa, ele precisa se adaptar a essa complexidade, tá? Fica interessante, é uma coisa interessante, mas ela às vezes fica cansativa demais. Você precisa realmente ou ter uma atenção ou você pega a ideia da coisa ali e vai acompanhando, entendeu? O negócio é mais ou menos assim, tá? E o grande barato, né, é que o carinha lá que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante esse ano, que era o chinesinho lá do Indiana Jones, na época lá do Templo da Perdição, ele faz uma participação especial nesse episódio, tá? E vale a pena você ver ele por causa disso. Ele tá um personagem bem alívio cômico mesmo, tá um personagem bem interessante ali, bem engraçado também, e vale a pena também por ele, né? Você já tem o Owen Wilson, né? O Tom Hiddleston e esse ator aí que tem um nome chinês muito complicado que eu não vou me lembrar agora, né? Eu na época do Oscar eu guardei o nome dele, eu falei lá no vídeo do Oscar lá, mas agora eu não vou me lembrar do nome dele, tá certo, gente? Mas ele é o chinesinho lá do Indiana Jones, aí vocês vão saber de quem que eu tô falando. Tá certo, então eu acho que vai ser uma série interessante, eu acho que vai ser uma série que essa segunda temporada, a gente sempre tem que ver como é que vai ser a segunda temporada, porque a comparação com a primeira vai ser inevitável, tá? E as pessoas geralmente falam que segundas temporadas geralmente são piores, ou segundos filmes geralmente são piores, ou até o contrário, né? Star Trek aconteceu muito isso. As primeiras temporadas eram horríveis e depois as temporadas seguintes foram melhorando as séries, né? Vamos ver se no Loki também vai acontecer isso. De repente, né, vai ser interessante, porque tá todo mundo sentando malho na Marvel, tá? E eu tô querendo muito ver essa série do Loki dando certo para calar um pouco a boca desses críticos aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtodojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre Loki aí com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.